Olá, sejam bem-vindos ouvintes do Conservadores em Debate no Spotify, espectadores do nosso programa no YouTube e no Facebook. Meu nome é Gabriel Soares dos Santos e hoje é domingo, 30 de junho de 2019. Aqui no estúdio do Conservadores em Debate comigo, meu amigo Reginaldo Prats. Tudo bom, Reginaldo? Tudo bem, Gabriel? E hoje, domingo agitado, dia de manifestações, dia de luta pela Lava Jato, dia de luta pela Previdência. Qual que é a sua expectativa sobre hoje? A expectativa é grande, nós temos que reunir o maior número de pessoas possível nas ruas, em todas as cidades, municípios do país, e essa manifestação tem que mostrar à classe política, ao parlamento, que as mudanças no país são necessárias e eles estão lá apenas para representar a vontade popular. Essa é uma vontade que está em todo o país, certo? E as coisas que foram feitas nos últimos meses no parlamento demonstram que eles não estão alinhados com a vontade do povo e nem com a necessidade do país. Isso é uma coisa que tem que mudar. E só uma manifestação grande, a pressão popular, de fato, é que vai fazer isso acontecer. Com certeza. E vamos à pauta de hoje, que é por que grandes corporações apoiam políticas progressistas. Eu queria traçar um paralelo com o espectador e com o ouvinte, com o que está acontecendo hoje no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O estado do Alabama e da Geórgia proibiram o aborto em todos os casos, no mês de maio, salvo engano. E, em contrapartida, o estado de Illinois liberou o aborto até os 9 meses. Né? Então você tem uma grande diferença entre o sul dos Estados Unidos e o norte dos Estados Unidos. O sul bem mais conservador republicano, o norte aqueles estados democratas que apoiam ali Hillary Clinton, Obama, entre outros, como o Peter Singer. O Peter Singer é um grande apoiador do aborto, e não só do aborto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se no estado de Illinois nós já permitimos o aborto até a hora do nascimento, chamado aborto pré-natal, que é ali enquanto o bebê estiver saindo do ventre, esse aborto ainda pode ser efetuado, qual que é o próximo passo? Qual o próximo passo que a humanidade em si vai dar? Que esses estados mais ao norte dos Estados Unidos vão dar? Que a Europa progressista vai dar? E eu já respondo para vocês. O próximo passo é o passo que o Peter Singer defende. O Peter Singer, ele defende que crianças de até 5 anos, sim, 5 anos, possam ser assassinadas, como uma forma até de controle populacional. E este mesmo psicopata tem voz dentro do Partido Democrata, ele tem voz dentro de grupos de esquerda, influenciadores de esquerda dos Estados Unidos, e ele tem apoio civil. Pouco apoio, mas já tem. É bizarro que uma pessoa que apoia assassinato de crianças tenha apoio. Isso está acontecendo. Diga-se de passagem, Peter Singer é um defensor do ambientalismo, um defensor da causa animal, e já dizia Chesterton, onde houver idolatria animal, haverá sacrifícios humanos. Vamos voltar ao centro do conteúdo, ao cerne da questão em si. O estado da Geórgia, proibindo o aborto, a Netflix e a Disney, que são empresas que atuam lá, se pronunciaram no sentido de que não irão mais realizar gravações naquele mesmo estado. E isso é um grande dilema, né? A Netflix ali, algum público-alvo dela é criança, a Disney público-alvo de forma quase interina, voltada para crianças. Então como que uma empresa voltada para crianças pode apoiar o assassinato das mesmas? Está apoiando o assassinato do público-alvo? Isso é um tremendo contrassenso. Exatamente. Olhando de forma superficial, não faz sentido nenhum. Porque se eu sou uma empresa voltada para crianças, eu vou distribuir chocalhos, vou distribuir chupetas, mamadeiras, vou incentivar as pessoas a terem filhos. E de primeira hora não faz o menor sentido. Mas se nós olharmos mais a fundo, passa a fazer sentido. O Hoppe, ele dizia que as grandes corporações, quando elas tomam um tal tamanho, elas não mais querem controlar a inovação, mas sim a causa da inovação. E isso daria um lucro a longo prazo, no caso. E por que elas fazem isso? Porque quando você vira um grande corporativista, ser empresário dá muito trabalho. Você tem muito trabalho para ser um empresário. Você tem que observar mercado, observar concorrência, inovações de mercado.
Isso dá um trabalho imenso. O empresário não pode... Tem gente que acha que o empresário não trabalha, que só explora o proletariado, né? Que fica ali só sentado, fumando um charuto com o seu copo de uísque e simplesmente não faz nada. Muito pelo contrário. O empresário, ele tem que estar atento ao mercado, tem que estar atento às inovações de mercado, aos seus concorrentes o tempo todo. É um trabalho muito desgastante, um trabalho muito massivo. Então esses grandes corporativistas, eles não querem fazer isso, eles querem se acomodar. Eles querem sentar, aí sim, eles querem sentar na cadeira deles, com o seu charuto e com o seu uísque e não fazer mais nada. Aí a gente vai concluir esse raciocínio, começar a conclusão do raciocínio que eu iniciei, que eu costurei desde o início. Eles querem controlar a causa da inovação. Por quê? Porque a partir do momento que você controla a causa da inovação, isso é o controle do espírito humano. Isso é o controle da ação humana que o Ludwig von Mises tanto falava. Você controla a essência humana de querer desbravar novas experiências, de querer desbravar novos empreendimentos. Os grandes corporativistas, eles perceberam com o tempo que as políticas progressistas e, enfim, políticas de esquerda em geral, emburrecem a população, tornam a população apática. Isso é um grande aliado para um corporativista que quer se acomodar, não é mesmo? Você quer se acomodar, você torna a população burra, você destrói a inovação, não, você vai solucionar dois problemas. Um, a concorrência, não vai ter mais concorrência. Eu não tenho como ter concorrência em uma população totalmente imbecilizada e apática. E o nosso segundo problema, que é o grau de exigência daquela população. Aquela população simplesmente, o nível de exigência dos produtos se torna muito baixo. Diga-se de passagem, um conteúdo que é apresentado na Rede Globo hoje, se você for olhar o conteúdo ao longo dos tempos, nos últimos 50 anos da Rede Globo, você vê que tem uma decadência, né, acontecendo nesse ambiente. O ambiente cultural do país também passa por esse declínio. Com certeza. Então, em uma sociedade saudável, onde o consumo é equilibrado, onde você não tem grandes corporações aliadas ao Estado para controlar a causa da inovação e a inovação, porque apesar de se controlar a inovação ser algo amador, é um ataque, é o que eu chamo de ataque de duas frontes. Você tem pessoas como George Soros, entre outros bilionários, patrocinando ONGs de esquerda e canais de mídia para imbecilizar a população. E você tem o outro lado também. Esses dois, o outro lado é o controle estatal mesmo, é a regulação. Então você quebra qualquer possibilidade de concorrência, você quebra qualquer possibilidade de surgir um novo empreendedor, uma nova inovação. Porque a partir do momento que eu não consigo, primeiro, ter o conteúdo necessário para empreender, para inovar, e segundo, eu não tenho a capacidade para inovar no sentido burocrático, a burocracia se torna tão imensa como no Brasil é. Isso acontece aqui no Brasil já hoje. A gente falando isso parece que é algo, não, isso aqui vai ser daqui a muitos anos, não está acontecendo agora. Não, está acontecendo aqui hoje. O Brasil é um dos países mais fechados do mundo. É um dos países mais difíceis do mundo em se realizar negócio. Então, você veja que isso já está acontecendo hoje. Hoje no Brasil, para você abrir uma empresa é quase impossível. Você tem toda a gangue, eu chamo de gangue, dos alvarás, que caso você pague ali uma propinazinha, eles vão liberar. Caso não pague, não irão liberar. Então, se é uma pessoa humilde, que quer começar a empreender, que tem uma ideia, que quer começar a empreender, simplesmente não consegue. Você destrói totalmente a capacidade de inovação da sociedade. E baixando a exigência também, pode chegar McDonald's, a cultura vai ser pasteurizada global, e as pessoas não vão se importar, vão consumir o lixo globalizado mesmo, e isso ainda acarreta em um grande problema, que é a destruição da cultura local, que agora o Reinaldo vai entrar falando do federalismo, que isso seria uma solução para esse grande problema que se encontra hoje. Bom, o globalismo, muito diferente do que a grande maioria pensa, que tem alguma coisa a ver com globalização, e isso é uma confusão que vem sendo feita ao longo dos anos, por conta de desconhecimento da população, né? O Brasil sofreu agora um pequeno despertar para conteúdos mais interessantes e mais direcionados por conta das mídias sociais e uma quebra desse monopólio, não só da informação, mas como de outros segmentos, uma quebra no monopólio da cultura, e isso é uma coisa extremamente importante.
que nós temos que entender? Da onde vem esse controle massivo, né, que só o federalismo poderia quebrar? A gente poderia quebrar essa hegemonia se fosse de fato instituído um federalismo no Brasil. Nós temos no nosso brasão a República Federativa do Brasil. O federalismo nunca, em nenhum momento no país, de fato existiu. Os estados foram minimizados, sobretudo na era Vargas, para que uma centralização do governo pudesse tomar conta de tudo. Essa centralização vem tomando corpo ao longo das décadas do pós-governo Vargas. Então vamos entender um pouco disso. O governo Vargas centraliza. Um dos fatores que hoje estão em pauta, e é uma das reivindicações nas ruas, é a questão da Previdência. A Previdência um dia já foi uma Previdência de capitalização dentro do Brasil. Ela foi trazida para dentro da máquina administrativa do governo central na era Vargas. E esse recurso ficou centralizado. Então a gente começa ali a centralização da educação, a centralização da cultura, centralização de uma série de fatores dentro desse governo. Nós poderíamos estar uma estrutura de luta contra os processos globalistas e a tomada do poder por meio da cultura ou da própria economia dentro dos estados, se esse poder fosse diluído e você tivesse um governo local que parte do estado, posteriormente vai aos municípios, no detalhe. Então, por exemplo, ao invés de você ter um banco que é nacional, como o Banco do Brasil, e é um banco estatal, ou a Caixa Econômica Federal, nós poderíamos ter bancos regionais, por exemplo, no estado de Santa Catarina. Bancos que existem apenas no estado de Santa Catarina, que vão atender aos anseios e às necessidades do estado, em todos os segmentos. Se esse mercado for aberto, então nós teremos como nos proteger de grandes bancos como Santander, como Itaú, que financiam uma série de, por exemplo, o Coermuseu. Né? Então, essa ferramenta, que já foi colocada em pauta, existem algumas pessoas que discutem ela de forma mais profunda, colocaram soluções extremamente interessantes. Por exemplo, poderíamos pegar a nossa malha ferroviária, que tem uma defasagem de 30 anos, essa malha ferroviária poderia ser restaurada e interligar as regiões produtoras do país com os portos que já existem. Entendeu? Essa ligação traria uma inovação gigantesca para o setor produtivo de Santa Catarina e com mais dinheiro em caixa, sem que nós tivéssemos que pagar para a União como vassalos, que hoje nós temos um esquema de vassalos. Né? O Estado, todos os estados, não só o Estado de Santa Catarina, mas estados ricos como o Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que um dia já foi, e outros estados como o Centro-Oeste, que são fortes em produção de grãos, nós mandamos todo esse recurso para a União e recebemos uma ínfima parte. Então nós estamos submetidos economicamente a decisões centrais do governo. E isso é uma coisa que não nos favorece. Poderíamos ter a descentralização de todos esses fatores, a descentralização da cultura, a descentralização da educação, por meio talvez até da extinção do MEC, e que se criassem localmente instituições educacionais que não estivessem atrelados a esse controle central. Inclusive, você falou do Vargas. O Vargas, quando assume, ele simplesmente abole todos os hinos locais, ele vem para abolir os hinos municipais e estaduais e abole completamente as bandeiras municipais e estaduais, já com esse viés de centralização. Ali você já começa essa política nacional, desenvolvimentista, agora não mais hinos locais, hinos municipais, hinos estaduais, só o hino federal, o hino da União, circulando nas escolas, circulando nos estados, nos meios culturais. Você só tinha a bandeira do Brasil, você não tinha o reconhecimento local. Então esse processo de destruição das culturas locais se dá muito na Era Vargas. A Era Vargas é uma das principais responsáveis por isso. A Era Vargas vem e dissolve completamente qualquer esperança de cultura. Tem uma galera que se incomoda com isso, mas o Rio Grande do Sul, apesar de alguns poréns que existem, o Rio Grande do Sul, pelo histórico separatista, pelo histórico
divergente do histórico da maioria dos outros estados, na verdade de todos os outros estados, a não ser Santa Catarina, que foi ali rapidamente a República Juliana, eles ainda assim, depois dessa destruição da cultura local do Vargas, eles resistiram e você consegue notar uma cultura gaúcha, uma cultura rio-grandense forte, coisa que você não encontra em mais nenhum estado. Isso eu admiro muito no Rio Grande do Sul. Você chega lá, tem a época farroupilha, sim, que lá em Porto Alegre, eu não lembro o local, mas é uma espécie de feira bem legal. É no Parcão. Isso, no Parcão, uma espécie de feira bem legal lá, Harmonia, desculpa, deixa eu me corrigir aqui, foi no Parque Harmonia, que tem lá essa festa farroupilha. É uma festa bem legal, uma festa bem regional, uma festa que você vê bandeiras do Rio Grande do Sul por todo lado, o hino do Rio Grande do Sul sendo cantado, tocado nas violas, nas sanfonas e das danças que eles fazem. Exatamente. As prendas, ali a figura do gaúcho com a roupa tradicional. Então, essa cultura local tem que existir não só no Rio Grande do Sul. Ela tem que existir em Santa Catarina, ela tem que existir no Paraná, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste, no Nordeste e no Norte. Você tem que ter essa cultura característica da região, porque somente uma cultura local forte resiste a psicopatas sedentos pelo poder que estão, talvez, como tivemos alguns anos atrás a era PT, que nós 13 anos aí de destruição do Brasil. A cultura local associada a uma liberdade econômica de cada estado também vai fortalecer isso, né? Nós temos aí, no caso de uma... se colocou em pauta em pouco tempo, a mudança do Pacto Federativo. Em suma, o que isso quer dizer? A mudança do Pacto Federativo vai mudar algumas coisas, algumas responsabilidades que hoje são da União e passariam a ser dos estados, né? Então você pode, por exemplo, diminuir as alíquotas de tributos com o intuito de trazer empresas para dentro desses estados que vão competir entre si. E toda competição é interessante por quê? Porque você tem um nível de inovação que tem que ser constantemente elevado para que você tenha lugar nessa competição. E você tem também a parte de legislação de cada estado. Nós poderíamos também ter uma legislação de encarceramento para determinados crimes que poderiam ser muito maiores. Por exemplo, hoje nós temos 30 anos para encarcerar alguns indivíduos que cometem crimes hediondos. Esse encarceramento poderia passar 40 anos, sem progressão de pena, no estado de Santa Catarina, para inclusive assaltos a banco, estupro e etc. Muito provavelmente a criminalidade aqui, que já é uma criminalidade que tem níveis aceitáveis, ela não é baixa, ela tem níveis aceitáveis, poderia estar realmente caindo. Por quê? O bandido aqui sabe que se ele fosse preso, ele estaria encarcerado por 40 anos sem progressão de pena. E até mesmo se nós tivéssemos essa competição legislativa, de certa forma, entre os estados, cada estado ali com sua legislação, até mesmo os estados progressistas seriam forçados a mudar suas leis. Por exemplo, o Reginaldo ressaltou agora a questão penal. Se nós tivéssemos uma legislação penal específica do estado de Santa Catarina, uma legislação mais firme, uma legislação mais forte, que punisse de fato os criminosos, e essa legislação desse certo aqui, os outros estados, vendo isso, iam começar a querer essa mesma legislação, a demandar essa mesma legislação para dentro dos seus estados. E até mesmo nos estados progressistas, enfim, hoje em dia mais o Nordeste ali, que tem mais esse viés progressistas, iam ceder, os seus políticos ali do PT, do partido do PDT, iria ceder por uma questão de popularidade. Porque se está dando certo em Santa Catarina e vem essa demanda por essa mesma legislação no respectivo estado do Nordeste ou do Norte... E acho que vale ressaltar também que não só a questão da popularidade, né? Porque todo socialista, comunista, ele gosta de dinheiro, né? Ah, com certeza, então, gosta de dinheiro. Vamos falar do que eles gostam de fato, né? Que é dinheiro. Não tem absolutamente nada a ver com o desenvolvimento da população local ou qualquer outro tipo de pauta que eles pregam. Não. Mas eles seriam forçados. Eles seriam forçados a implementar essas legislações nos seus respectivos estados. Seria uma forma de forçá-los a fazer isso. Exato. Ou estariam fora do páreo da concorrência. E exatamente, até mesmo fugindo do âmbito penal, a gente tem um âmbito econômico. Se o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná,
O estado da Bahia libera seu mercado completamente, derruba todas as taxas de importação e exportação. E isso dá certo efetivamente, o estado começa a se desenvolver, começa a gerar emprego, começa a abrir as portas para o mundo, e aquele estado começa a se desenvolver mais que todos os outros, é óbvio que os outros iriam copiar. E existia uma demanda da população para fazer o mesmo. E vale ressaltar também, nesse quesito da economia, que o quê? É mais fácil você ver o desenvolvimento de um estado do tamanho de Santa Catarina do que você ver o desenvolvimento de um país, entendeu? Como o Brasil. O Brasil, com a sua dimensão continental, para que o povo, a população, conseguisse ver de fato o desenvolvimento, é muito mais difícil isso acontecer. Agora, se você está olhando isso e descer no detalhe do estado, e posso dizer até um pouco mais embaixo, você descer ao detalhe do município, você vai conseguir olhar para esse desenvolvimento de forma muito mais nítida. Então, hoje, você já tem um pouco dessa competição, só que se você tivesse uma liberdade desses estados estabelecerem os seus próprios tributos, em sua maioria, ali 90% dos tributos ficassem para o estado, só 10%, 5% que seja, fosse para a União, você teria isso, essa disparidade muito mais nítida, o que geraria a concorrência entre os estados, o que geraria toda a demanda das populações locais dos outros estados que não aquele, por essa legislação. E além da demanda, eu falei muito dessa questão da demanda local, da população, você tem outra coisa do aspecto econômico, que é a migração de empresas dentro do Brasil. Se você tem um estado onde os impostos são muito baixos, a carga tributária é quase irrisória, um desenvolvimento muito alto, é óbvio que se eu tenho uma empresa com capacidade de imigração dentro do território nacional, eu vou para aquele estado. Se eu estou no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro tem impostos altíssimos, e São Paulo ou Espírito Santo baixa sua alíquota, começa a se desenvolver, eu migro minha empresa para lá e desenvolvo. E o estado que tiver com impostos altíssimos, altas cargas tributárias, simplesmente vai falir. Mas tem um outro gancho que é interessante para falar nesse ponto. Se você quiser uma alíquota, por exemplo, nós temos uma alíquota muito baixa no Paraguai, para quem quiser trabalhar no Paraguai, levar a sua empresa para lá. Só que é muito mais difícil você se mudar para o Paraguai do que você se mudar, por exemplo, do estado de Santa Catarina para o Paraná, ou do estado de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul. Então, uma coisa é você andar 2.000, 3.000 quilômetros para conseguir se estabelecer em outro país. Você tem um problema também para contratação de pessoas lá, barreira da língua, tem toda essa história de adequação da sua empresa lá aos moldes daquele país. Então, se a gente pode pegar e aumentar a nossa economia dentro do estado, com deslocamentos de 200 quilômetros ou até menos, 30 quilômetros, dependendo de quem estiver morando mais próximo das fronteiras estaduais, vai poder migrar para o estado onde tem uma alíquota menor e seja mais atrativo para a sua empresa. Só mais um gancho. É uma coisa que vai acontecer aqui muito próximo. Teremos aumento agora de energia elétrica para o próximo mês. Isso já está resolvido dessa forma. Essa centralização também nos atrapalha nesse sentido. Nós temos agora, esse aumento vai ocorrer por conta de um período de seca. Só que nós estamos no sul. Não existe seca aqui. Nós temos água em abundância. Chuva em abundância. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, temos água em abundância. Até mesmo São Paulo. São Paulo tem chuva. São Paulo nós tivemos alguns problemas hídricos aí no passado, mas por conta de administração. O papel real que o governo deveria ter feito no planejamento disso, que já vinha de uma longa data, não aconteceu. Mas voltando ao nosso cerne dessa questão da energia elétrica, esse aumento vai acontecer por conta de período de secas, né? Mas por que isso vai acontecer? A energia elétrica do país está interligada numa grade, menos o Roraima. Roraima, né? Que está ligada na Venezuela. Tá ligada na Venezuela. O resto da grade energética do país está interligada. Então o que acontece? Se os estados do Nordeste têm um problema de seca lá, eles vão precisar usar mais recursos das termoelétricas para manter o seu nível de consumo de energia, né? Então o que vai acontecer? Nós aqui do Sul seremos penalizados na forma de tributo mais alto em cima das nossas contas de luz, uma alíquota muito maior, em contrapartida teremos uma alíquota menor para contrabalancear. Isso é um tremendo contrassenso e é uma injustiça com os países, os estados que estão aqui ao sul. Mas nós não deveríamos ajudar o Nordeste e seus estados? Se você tivesse uma economia descentralizada, os governos locais é que deveriam se preocupar com isso.
E não nós aqui se preocupar com a subida dessa alíquota tão desnecessária que é para o Sul. Nós temos o recurso em abundância aqui. Nós poderíamos ajudar o Nordeste de outra forma, com um comércio mais baixo, importando e exportando, fazendo uma rota de comércio dentro do país, com produtos que eles podem fornecer, que não crescem aqui no Sul, como frutas tropicais. Agora, não pagando metade da conta de luz do que acontece lá, porque o governo não toma uma atitude com relação a isso. Então, isso é uma coisa que a descentralização também traria de benefício, né? Você tem agora aí a construção de usinas de dessalinização no Nordeste, e essa usina de dessalinização poderia ser usada também uma captação de energia baseado nas ondas do mar. Então você tem ali a região litorânea do Nordeste que poderia trabalhar com isso. Você tem fazendas de vento, onde poderia ser colocado muita coisa eólica lá. Você tem muito sol, então você pode colocar energia fotovoltaica. Então essas soluções também movimentariam o mercado, trariam muito emprego e inovação tecnológica para os estados. Mas isso só vai acontecer por conta da descentralização. Eu vou até mais longe do que a questão estadual da descentralização. Eu acho que seria mais prudente copiar o modelo da Suíça. Óbvio, a cultura geralmente é estadual, ali da região do estado. Existem estados, entretanto, que têm uma cultura divergente dentro do próprio estado, ou seja, seria a descentralização da descentralização, digamos assim. E copiando o modelo, qual que é o modelo suíço? O modelo suíço é o modelo de cantões. Os cantões são mais ou menos o tamanho das regiões metropolitanas. Eles demarcam as regiões metropolitanas. E estas regiões metropolitanas são autônomas e têm sua própria legislação penal, econômica, tributária, etc. O que torna muito mais fácil, por exemplo, a migração de empresas dentro do território nacional. Lá na Suíça, se um cantão aumenta os impostos, se um cantão se torna ineficiente, eu boto as coisas dentro do meu carro, ando 40 km, 30 km... Seguindo a mesma lógica americana, né? Ando 30, 40 km no máximo, eu já estou em outro cantão e pronto, me estabeleço ali e era isso. Agora, aqui no Brasil, por mais que você federalize, o que já seria um grande passo, o que já seria muito melhor do que é hoje, você tem que andar grandes distâncias. Os estados são muito grandes. Então seria até mesmo interessante a gente trazer essa visão de que não vamos descentralizar para os estados, vamos descentralizar para as regiões metropolitanas. Quem sabe no futuro, até mesmo para os municípios, por que não? Então, somente com a descentralização, e aí a gente conclui essa questão do federalismo, você consegue impedir, por exemplo, grandes corporações querendo dominar, que como eu já expliquei anteriormente, dominar as localidades, se aliando a governos de maneira, aí sim, fascista, porque chamam os conservadores, não, conservadores são fascistas, esses fascistas aí sim de maneira fascista, se aliando com governos majoritariamente de esquerda para monopolizar o mercado, para controlar a ação humana, para impedir o indivíduo de ter os insights de inovação. Então, é somente a cultura local, é somente um federalismo pujante, um federalismo até mesmo, como eu disse, como o da Suíça, que é mais descentralizado ainda. Um federalismo talvez municipal, por que não? Ia ser muito complicado. Não ia ser muito complicado administrar. Cada município ficaria responsável pela sua própria legislação, enviaria sua cota para o nacional e ponto final. Não tem complicação de administração, muito pelo contrário, você tem a facilitação da administração local. A própria população, fica muito mais fácil da população ir no seu vereador e exigir mudança do que a população ficar ligando para o deputado estadual ou para o senador que teve milhões de votos. E essa descida no detalhe até o município traz um outro questionamento. Existem municípios no Brasil que a sua arrecadação interna não sustenta o modelo administrativo. Então o que acontece? Esse município tem que pedir dinheiro para o Estado. Certeza. Então o dinheiro que poderia ter sido aplicado em outras regiões do Estado tem que dar para aquele município que não consegue nem se autossustentar. Então se uma coisa não funciona, porque ela não consegue se autossustentar, então ela deve terminar. Ela deve ser anexada a outro município que tenha a renda suficiente para isso. Entendeu? Isso é uma coisa que acontece pelo Brasil. Você tem uma série de municípios desse jeito hoje. Entendeu? Então, salvo engano, acho que existia ou existe uma tramitação de uma lei para a criação de mais municípios desse jeito. Ou seja, eles criariam mais pequenos elefantes brancos para tirar mais recursos do Estado,
entendeu? E transformar o que já é um caos num caos muito maior. Então nós temos nosso querido George Soros aí, né, que é um senhor um tanto quanto complicado. Patrimônio líquido hoje, em valores atuais, de 8,3 bilhões de dólares, significando aproximadamente 31 bilhões de reais ali em valores atuais. A Open Society, que é uma fundação do George Soros, já recebeu, desde que ela foi fundada em 97, 18 bilhões de dólares. Ela patrocina movimentos em 120 países. Aqui no Brasil, você tem o patrocínio no Instituto Garapé, que é um instituto que é contra a redução da maioridade penal. Ele também patrocina o seu Leonardo Sakamoto, que é do Agência Pública, é um veículo de comunicação também. E o seu Leonardo Sakamoto, ele propôs uma coisa um tanto quanto engraçada, que é proibir a ostentação. O seu Leonardo Sakamoto é uma pessoa um tanto contraditória, porque ele de fato não é uma pessoa muito simples, né? É uma pessoa que quer proibir a ostentação para evitar crimes, ou seja... Defina a ostentação do cidadão. Olha, defina a ostentação. Por favor, vamos lá, Leonardo Sakamoto, defina a ostentação, porque imagina isso num papel, em uma lei aprovada pelo Congresso Nacional sendo interpretada pelo Supremo. Imagina o que o Supremo, nossos queridos, excelentíssimos juízes superiores, alguns se intitulando juízes naturais, isso foi a coisa mais... Juízes naturais. Salvo engano, o Lewandowski estava em uma sessão do Supremo e ele se auto-intitulou o Supremo a representação dos juízes naturais das instituições brasileiras e no Brasil. Então, na verdade, ele deve ter sido consagrado juiz ao nascer. Ele nasceu, é um juiz natural, nasceu juiz. Exato. E, olha, é uma situação muito complicada. Esse senhor Leonardo Sakamoto propôs essa proibição da ostentação com o objetivo de evitar crimes, com o objetivo de evitar assaltos, etc. Então, a culpa do assalto, a culpa do crime não mais é do assaltante. E sim, eu estou andando com relógio, estou andando com celular, a culpa é minha. Quem mandou eu sair com essa minha propriedade na rua? Exatamente. Quem mandou eu, cidadão, sair ostentando meu celular, ostentando meu óculos de grau, né? Porque eu acho que até isso... isso aí é muita ostentação. Eu acho que entra nessa ostentação do senhor Leonardo Sakamoto. Não sei se essa camisa aqui também pode ser que entra. Muito provavelmente. Na verdade, eu acho que você devia andar com a roupa de algodão cru. Exato. Eu acho que bota só o algodão e aí você está livre de ser assaltado. Então, você veja que tem toda uma relação entre esses bilionários, que aí a gente entra ao início do vídeo, a gente volta, na verdade, ao princípio. Tem toda uma correlação entre esses bilionários com o governo, com governos de esquerda, principalmente. Jorge Soros, na verdade, foi o precursor desse tipo de metacapital dentro de uma série de países e agora no Brasil. O senhor PR Omidyar, a mesma coisa, ele patrocina o The Intercept, emburrece a população, destrói a concorrência, destrói a capacidade de inovação e domina o mercado. É dessa forma que esses senhores trabalham, porque é aquela coisa que eu falei no início do vídeo. Eles querem se acomodar, eles não querem ter que trabalhar, eles não querem estar aqui atento aos fluxos de mercado, às correntes de mercado que são muito dinâmicas, o mercado funciona de uma forma muito dinâmica. Então veja que é uma variação enorme no mercado, que os empresários, os investidores têm de estar atento ao tempo todo. Você não pode descansar, o empresário ele não tem descanso, ele não tem sossego, e esses senhores eles querem se acomodar, querem controlar a população para controlar a capacidade de demanda de todos nós e unificar as suas empresas, pasteurizar as suas empresas na população, até mesmo fazê-las virarem parte da cultura, né? Introduzirem as suas empresas como se fossem as únicas possíveis de existirem. Não mais é possível. Quem é você, cidadão, para abrir uma empresa? Você não é nada. É só o senhor George Soros, o senhor Pierre Omidyar que podem ter empresas. Você não é inteligente o suficiente. Deixe que os grandes corporativistas, os grandes políticos administrem a sua vida. Porque é aí que está. É uma psicopatia por controle. É uma necessidade por controle que existem tanto nos partidos de esquerda e tanto nas grandes corporações. É isso aí. Mais alguma coisa, gente? Não, pessoal, a gente vai seguindo para o final. Né? Hoje ainda tem manifestação para a gente estar lá levantando as nossas bandeiras, levantando os nossos cartazes.
entendeu? Tentando fazer esse país andar. E aí eu acho que eu quero fechar convidando você que está aí do outro lado da câmera. Eu quero saber como é que você quer escrever a história do seu país. Sentado numa cadeira, no sofá, assistindo os outros na rua e achando que você não precisa ir até lá, você só vai usufruir do que os outros vão lutar e você vai ficar aí sentado. Exatamente. Ou você vai de fato se levantar e vai fazer alguma coisa. Eu quero que você tenha, todos vocês, de todos os estados que estiverem assistindo isso, tenham a consciência de que se todos não estiverem empenhados na mudança, ela não vai acontecer. E se acontecer, vai ser uma mudança diminuta. E nós não temos mais espaço para mudanças medíocres. A mudança tem que ser uma mudança completa. O Brasil está falindo, né? Aliás, já faliu. O governo Bolsonaro teve que pedir empréstimo, crédito suplementar no Congresso, de 250 bilhões, porque simplesmente não tinha mais dinheiro para pagar a conta do ano. Não fechava. 2019 não estava fechando. Nós falimos. É importante deixar isso claro. E nós queremos economia forte para deixarmos de ser reféns desse Congresso. Exato. Eu estou cansado de ser refém do Congresso. Você vê que toda semana você tem uma pauta sendo votada ali onde o povo é colocado como refém. Não existem parlamentares lá dentro das casas legislativas que estão sendo colocados como reféns. São salários de R$39 mil. Quem é que vocês acham que são os reféns? Somos nós. A classe que está aqui embaixo, fazendo alguma coisa para manter esse pessoal lá em cima. Então eles têm que saber para que direção que esse país tem que ir. E não é a direção que está sendo costurada por Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre e toda essa outra escória que tem dentro do parlamento. Exatamente. Eu vou fechar também convidando a todos, catarinenses, brasileiros e, enfim, pessoas dos seus respectivos estados que estejam vendo esse vídeo, a irem às manifestações, não só essa do dia 30, mas toda vez que for preciso. Porque você vai tirar 2 horas do seu dia, 1 hora que seja, para ir às manifestações, já fará uma grande diferença. E pode ter certeza que você vai ser o ponto central na mudança e não pense, vai ter muita gente, se eu não for, não vai fazer diferença. Se todos pensarem assim, não tem manifestação. Simplesmente não tem força popular e nós vamos ser engolidos pela máquina estatal de Brasília. Brasília vai engolir todos os estados, vai engolir todos os municípios, junto aos seus grandes empresários e associados. Vamos fechar com isso. Só a gente queria lembrar que estaria conosco aqui no estúdio hoje o seu João Padilha, do movimento Conservadorismo Floripa, que faz parte hoje do Conservadorismo em Debate. E a gente queria deixar um grande abraço para ele. No próximo programa ele estará junto conosco aqui. No nosso próximo episódio aí, o João vai estar aqui junto na bancada do Conservadores em Debate comentando, também dando a visão dele. O João é advogado, então ele pode se aprofundar mais no aspecto jurídico, então só tem agregar. Daqui quinzenalmente, daqui uns 15 dias provavelmente estará saindo um novo vídeo e junto com o João a gente vai provavelmente abordar as pautas da educação e também daquela descentralização do MEC, etc. Exato. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela participação de todos e uma boa tarde. Uma boa tarde a todos.